Pronto. Gravando, né? E agora você está permitindo aqui para mim, ó. Quem poderia fazer a nossa oração para a gente iniciar? Quem oferece? Se oferece? Wellington? Não, pode ser você, Wellington. Oremos, irmãos. Amado Pai Todo-Poderoso, te agradecemos estar mais um dia contigo, Senhor, nesse mundo, junto com os irmãos, estudando a Tua Palavra, crescendo espiritualmente, fazendo mais forte nosso coração, nossa mente para aprender, para falar com conhecimento da Tua Palavra, para espalhar a Tua Palavra também, Senhor. Te agradecemos muito esse momento. Ilumina a todos, ilumina o irmão Larry, que nos preparou as passagens para ler, ilumina-nos a todos também para abrir nossas mentes, para compreender a Tua Palavra, Senhor, o que Tu nos falas, o que Tu nos queres fazer entender, Senhor. Todo isso te pedimos, te agradecemos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, Wellington. Deixa eu só esclarecer. Bom, um minutinho. Deixa eu fechar os microfones. Pronto. Só para esclarecer, Wellington. Acho que eu já falei, mas falar de novo. Quem preparou esses estudos foi o irmão Eugênio. E, deixa eu ver, eu não sei quem sabe, deixa eu ver lá, meu filho Jonathan nasceu em 91, quando ele estava com cerca de 10 meses de idade, eu fui atropelado aqui em Jacarepaguá, na Estrada dos Três Rios, tem essa cicatriz ali, levei uns 30 pontos na cabeça, mas graças a Deus estou vivo, né? Sobrevivi. Mas naquele mesmo ano, uns 2 ou 3 meses depois, o irmão que preparou esse estudo, ele estava nos Estados Unidos andando de bicicleta. E Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda, Eliana. Ele foi atropelado e não sobreviveu. Mas ele deixou esse curso para a gente, e bem elaborado, e é interessante que já fazem 30 anos, né? Praticamente, estamos aqui estudando. Eu gostaria de começar na número 1, letra B, tem uma passagem que, para mim, é a primeira passagem que eu olho na Bíblia quando eu quero saber sobre os anjos. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Depois a gente volta e pega a aula desde o início. Mas, para mim, é o versículo mais claro sobre... Onde você está agora? Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Obrigada. Nada. É sempre bom perguntar. Obrigado pela sua pergunta, Olhem. Hebreus capítulo 1, 14. Para mim é o versículo mais claro sobre quem são os anjos, qual a função dos anjos, o porquê dos anjos, né? E aqui diz, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Né? Quem são aqueles que hão de herdar a salvação? Isso, Márcia, a gente, né? Então, olha só, como nós somos especiais, né? Você queria aumentar a autoestima hoje? Os anjos existem para servir a gente, né? Deus usa os anjos para nos ajudar. E nós vamos aprender mais, então, sobre os anjos hoje.
mas eu vou ler aqui a introdução da aula, que a Sônia já estudou, ficou empolgada, que bom. Angiologia, estudo dos anjos. Na Bíblia, os anjos são mencionados diretamente e indiretamente cerca de 300 vezes. Essa palavra significa mensageiro, né? Até que está aqui, né? Os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir. São os mensageiros de Deus. De vez em quando, a palavra anjo, na Bíblia, pode até ser usada para falar sobre homens. Temos 2 exemplos aqui, mas geralmente é usada para descrever seres espirituais que Deus criou para fazer a vontade dele. Alguns desses seres obedecem ao Senhor ou servem fielmente, outros escolheram desobedecer e agora lutam contra Deus. Mas nesse estudo vamos falar sobre os anjos que obedecem ao Senhor, ou os anjos de Deus. Alguém uma pergunta ou observação até ali? Não? Então vamos começar nosso estudo. E aqui vamos fazer como a gente vai... pode falar, Holly. Me desculpa, que eu não entendi nada. Porque eu pensei, não teve muitos anjos depois do Cristo. Realmente foi mais o Espírito Santo. Mas ainda o anjos fica em nossas vidas agora? Anjos ainda existem e Deus usa os anjos hoje também. Agora, Mas para nós, eu vou saber? Como é? Eu vou saber a diferença. Uma boa pergunta, Rony. E nós ainda não entramos no estudo. Eu acho que o estudo vai esclarecer algumas coisas, mas eu vou falar para você uma coisa que eu penso antes da gente começar. Eu já escutei várias pessoas em suas orações usar uma frase bem conhecida. Provavelmente alguns aqui já falaram essa frase na sua oração. Senhor, acampa seus anjos ao redor do seu filho, né? Para ajudar fulana, ajudar fulano, né? Eu, pessoalmente, não tenho esse hábito e prefiro não orar assim. Vou dizer por quê. Não estou condenando ninguém, tá? Você pode continuar orando assim, se você achar certo, correto. Mas eu penso, Holly, que eu vou pedir ajuda de Deus, e se Deus achar que a melhor maneira de me ajudar é enviar um anjo para me ajudar, ou enviar um grupo de anjos para me ajudar, então que ele faça assim, né? Se Deus achar que ele vai resolver com o Espírito Santo, se ele próprio vai agir, né? Eu vou deixar com ele os meios, né? Ok, obrigada. Como ele deve agir. Mas isso é uma coisa minha, né? Não, que Qual a pergunta que você fez? Larry. Alguém? Antes de a gente começar, Marvel? Só para tirar uma dúvida. Aqui no versículo 14, que você acabou de ler, tem uma interrogação aí, no final. Será que a salvação é para a gente mesmo? Sim, claro. Mas a pergunta é, quem são os anjos? Né? Que ele está fazendo uma pergunta. Quem são os anjos? Que até nós estamos pegando esse versículo fora do contexto. A maioria nessa turma estudou Hebreus. E quando nós estudamos Hebreus, o capítulo 1 de Hebreus, o assunto é quem é Jesus. E até eu acho que a NVI acertou. Cadê aqui, se dá para ver? O título na minha Bíblia é O Filho... O Espírito é superior aos anjos, né? Que até eu pedi para fazer uma redação, como Jesus é superior. Então, o capítulo 1 está falando sobre Jesus e mostra Jesus superior aos anjos. Que parece que naquela época, algumas pessoas estavam focando mais nos anjos do que em Jesus, né? E até, eu nunca procurei, mas já ouvi falar
que tem livros na livraria evangélica. Você pode encontrar livros falando sobre os anjos. E tem pessoas que gostam de estudar e que ficam, vamos dizer, com a palavra, fascinadas, né? Pelos anjos e o poder dos anjos e o trabalho dos anjos. E é bom estudar, né? Nós vamos fazer esse estudo, são 2 folhas estudando sobre anjos. Tem 300 passagens na Bíblia sobre anjos. Mas vamos colocar tudo em seus devidos lugares, né? Jesus é o Filho de Deus, Jesus é nosso Salvador, Jesus está acima dos anjos, Jesus... É por isso que ele chega no finalzinho e faz essa pergunta, Marvel. Quem são os anjos? Os anjos não são os servos de Deus que estão servindo aqueles que vão ser salvos? E a resposta é sim. Né? Os anjos não são o Filho de Deus. Os anjos não existem para nos salvar, existem para nos ajudar. Né? Perfeito. Obrigado. Muito bem. Nada, uma boa pergunta também. Todas as perguntas são boas e nos ajudam a matar as dúvidas, a aprender mais. Desculpa, então eles não salvam as pessoas, eles não fazem parte como o Espírito Santo, ele dá, não, ele vai salvar nós, mas os anjos não fazem parte, eles ajudam. Eu diria, depende de como nós usamos a palavra salvar, né? Se, por exemplo, o bombeiro, aqui no Brasil, né, os bombeiros trabalham com salvamento. Né? Até quando eu vou pra praia, lá na praia, tem o salva-vidas. Né? Então, esse tipo de salvamento, de repente, o anjo faz. Né? Sim. Mas ele não nos salva de nossos pecados, né? Não nos dá a vida eterna. Entende. Mas, Sim. Dentro do corpo de bombeiro, entre eles falam que eles são guarda-vidas. Quem salva a vida é Deus. Quem salva a vida é Deus. Muito bom, gostei. Eles guardam a vida. Melhor assim, né, Marvel? É verdade. Que bom. Vamos, então, para número 1, a natureza dos anjos, e fazer como a gente tem feito todas as semanas. Vou pedir todo mundo para ler os versículos, então vai levantando os dedos quem se oferece para ler. A Laodiceia, Colossenses 1:16, a Sônia, Jó, 38, do 4 ao 7, Wellington, João, é João mesmo, né? Capítulo 1, do 1 ao 3. Vamos aproveitar, Flávia, como você está ali, Hebreus 12, 22, Ricardo, Apocalipse 5, 11. Não sei se vocês têm 2 Bíblias aí. Aproveitar o microfone, a Márcia poderia ler Lucas 24, 39. Depois, Alves, no Velho Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 6, 16 ao 17. Eu vou dar para Daisy, então, Números 22. Isso é grande, Daisy. Do 21 ao 41. Números 22, do 21 ao 41. Vamos parar ali, então, como uma passagem grande. Depois a gente distribui outras passagens. Que bom que a Esther está bem acompanhada hoje. Temos mais uma aluna na turma. Eu vou tentar assistir a aula, porque hoje está um pouquinho difícil, tá? Tá bem, irmã. Fique à vontade. É bom ter você. Obrigada. Então, vamos lá, Colossenses 1, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Tá bem. Então, esse ele aqui é Jesus. Até
vou lembrar vocês, espero que vocês tenham gravado. Se você quer saber mais sobre Jesus, tem 3 capítulos da Bíblia que são muito bons para falar sobre Jesus e a divindade de Jesus. É João capítulo 1, Colossenses capítulo 1 e Hebreus capítulo 1. Né? Então, aqui diz que nós já vimos essa passagem quando falamos sobre Jesus, né? Que nele foram criadas todas as coisas. Então, acreditamos que os anjos são seres criados. Também Jó 38, do 4 ao 7. Sônia, seu microfone está fechado. Sônia? Sim. Uhum. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina, enquanto as estrelas multitinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Bem, então aqui diz que os anjos foram criados antes da criação do mundo, porque Deus está criando, aqui Deus fala sobre a criação aqui do 4 ao início do 7, e quando chega no final do 7, o que diz? Tem uma torcida lá, né? Tem alguém regozijando. Alguém, todos os anjos batendo se palmas. regozijavam. Que cena maravilhosa, né? Já pensou se você estivesse lá vendo essa festa? João capítulo 1, do 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Então, tudo criado por Deus. Agora, Hebreus 12, 22. Mas vocês chegaram. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Então, até cortamos o versículo ali, né, Flávia? Diz, a igreja dos primogênitos. Estou assim com a Francesca aqui do meu lado, que eu não consigo nem ler, raciocinar. Estou muito cansada. Tá. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Está descrevendo algo futuro, como se estivesse no passado, né? Porque é tão certo que a igreja chegando lá na glória, e tem lá milhares de anjos. E também Apocalipse 5:11 fala sobre o número de anjos. Ricardo, você não ia ler? Sou eu. Já estou no esquema aqui, eu estou aqui, ó, pensando. Então, depois você pode compartilhar seus pensamentos com a gente. A gente viaja um pouquinho, né? Então, fala. É bom, vamos viajar juntos. Vamos lá. Eu posso ler o 12 também, Léo? À vontade. Então, vamos lá. 5, 11 e 12. 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões,
e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Amém. Amém. Então, fala para a gente, Ricardo, para onde sua mente viajou? Eu estava pensando justamente aqui nos milhões e milhões de anjos. Uhum. É muita coisa, né? Eu estava aqui viajando, pensando sobre isso. Nós ficamos com nossos netos esse final de semana e me fez lembrar do meu neto. Ele tem 8 anos e quando a gente começa a falar sobre alguma coisa, ele começa a falar os números assim, né? 100 mil, 1 milhão de milhões, né? E certamente, quando usa esses números, é uma maneira quase de falar infinito, não é? É incalculável, né? Incalculável, exatamente. Porque milhões de milhões é uma coisa... Que nem as Dá estrelas. nem para calcular. Nem as estrelas no céu. Fantástico. Certo. Agora é um 30. Então, agora... Lucas 24, 39, não é isso? Diz os anjos são espíritos, que nós já vimos em Hebreus 1:14, por isso que eu pulei. Então, você pode ler, Márcia. Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos. Como vocês estão vendo que eu tenho? Tá bem, então o irmão que preparou esse estudo está comparando as duas coisas, né? Que lá em Hebreus 1:14 diz que os anjos são espíritos. E aqui Jesus diz que o espírito não tem carne e osso. Que a gente já sabe, né? Que quando a Bíblia diz que Deus é espírito, a gente não vê Deus. Não quer dizer que Deus não existe, mas ele não é matéria, né? Ele é espírito. Alguma dúvida aí? Ou uma autoexplicação? Vamos prosseguir, então. Então, normalmente, os anjos são invisíveis. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, 16 e 17. Alves? Vamos lá. 16, né? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, Holly, eu acho que eu acho que Holly aqui tem uma parte da resposta para a sua pergunta, né? A gente não vê. Eu acho essa passagem também, Ricardo, uma passagem fantástica, né? E eles estão com medo, que tem os soldados chegando, parece que não tem saída, né? Está tudo perdido. E aí, então, o profeta diz, não tenha medo, que aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E quando nós voltamos lá para cima, eles estavam cercados, né, de um exército grande demais. Cercava a cidade. Mas o profeta estava com olhos espirituais, já acreditando. Sim. Eliseu viu. Eliseu viu a carruagem de fogo. Os anjos. É que ele bota e coloca assim os anjos, né? Protegendo eles. Isso. E ele pediu que Deus mostrasse para esse servo também, né? No versículo 17. Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele
para que veja. Aí o Senhor abriu os olhos do rapaz, e aí que ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, que são os anjos do Senhor. Então, minutinho, Holly, só vou terminar. A gente, qualquer coisa, né? Por exemplo, hoje estava dando uma aula, tinha uma aluna que mora na Praça Seca e está tendo tiro lá, né? Está com guerra lá. Então, eu sei que quem mora num local assim deve ser algo horrível, né? Dá muito medo. Mas nosso Deus é maior do que essa situação, como Deus é maior do que Covid-19 ou qualquer outra coisa que poderia surgir na vida da gente. Até meu filho, vou dizer que ele me ajudou, para não dizer que ele me corrigiu essa semana, que eu fiquei um pouco... que foi? Uma coisa que eu não gostei, que eu não queria ter feito, e eu fiquei, puxa, por que eu fiz aquilo? Eu não queria que fosse assim. E ele falou, mas pai, isso aqui não é nada. Imagina os cristãos do primeiro século sendo perseguidos. Se eu não estou na perseguição, isso aí é nada. Né? Deixa para lá. Pode falar, Rosa. Me desculpa. O que nós estamos lendo, melhor do que qualquer filme de ação de Hollywood. E também eu lembrei, semana passada, quando falando sobre o Espírito Santo, eu não lembro qual texto esse foi, mas sobre quando eu não sei realmente como rezar, o Espírito Santo, ele sabe, ele vai fazer, mas como gemidos, ele vai... E sobre essa imaginação, que é isso? Sempre uma coisa depois a outra, meus olhos estão abrindo grande. É fantástico, né? Sim. Fantástico, sim. Realmente, deixa a gente... Pode dizer espantado no bom sentido? Existe espanto do bem? É algo maravilhoso, né? Então, vamos para essa próxima passagem que a Daisy tem aqui, Números 22. Mais uma, como diz a Holly, melhor do que qualquer filme de Hollywood. E ela tem razão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. Balaão ia montado em sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs no caminho estreito, entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. O anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com uma vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes?
Balaão respondeu a jumenta: Você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada na mão. Eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão: Não sou sua jumenta, que você sempre montou. Não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou: Por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. A jumenta me viu e se afastou de mim por 3 vezes. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado, mas a jumenta eu teria poupado. Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, não percebi que estavas parado no caminho, para me impedires de prosseguir. Agora, se o que eu estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Então o anjo do Senhor disse a Balaão: Vá com os homens, mas fale apenas o que eu lhe disser. Assim Balaão foi com os príncipes de Balaque. Vamos parar ali, Daisy. Acho que ali está bom. Até eu vou trocar no esboço para parar no 35. Mas você estava lendo, Daisy, e eu pensei, não sei se eu posso falar assim, né? Quem é mais burro do que o burro? Né? Que o burro é inteligente aqui, né? Essa jumenta, de novo, né? Uma história fantástica, que tem olhos espirituais, né? Deus fez com que até depois a jumenta vai falar com Balaão. Eu não sei se ele achou normal que pela história vai conversando com a jumenta e não estranha, né? Mas é muito interessante. Mas o ponto principal para a gente nesse estudo é que os anjos, em geral, são invisíveis, né? A história tem muitos outros detalhes, uma história muito interessante, mostrando uma pessoa rebelde e como nós também devemos nos submeter ao Senhor, sermos obedientes ao Senhor, que não foi o caso de Balaão. Mas quanto aos anjos, o anjo é o servo de Deus, atuando aqui, e, em geral, as pessoas não enxergam os anjos, porque eles são invisíveis. Mais alguém? Algum comentário? Eu não quero correr. Foi na parte lá, foi quando os anjos visitou lá em Sodoma e Gomorra, ia destruir. Mas lá ele foi visível, né? Ali. Então. E até aquele povo queria abusar dos anjos naquela época. Então, Alves, olha aqui o que o nosso irmão colocou no estudo. Os anjos são normalmente invisíveis. Então, nesse estudo, nós vamos ver vários casos onde eles apareceram, né? Os anjos aparecem várias vezes. Mas seu estado normal, que eles são espíritos, então nós que temos olhos físicos, nós não enxergamos. Mas nós vamos ver vários exemplos de que os anjos se manifestando na Terra. Porque aquele povo achava eles tão lindos e queria abusar dos anjos. Que coisa feia, né?
Até a próxima passagem aqui, né? Vamos lá. Letra D. Entrando aqui nessa observação do Alves. Anjos podem se manifestar em qualquer forma que Deus quiser. Vamos para Hebreus 13, 1 e 2, para depois voltar no Antigo Testamento. Quem vai ler Hebreus? Quem não leu ainda hoje? Eliana, pode ler Hebreus 13, 1 e 2. Depois, Marília, pode ler Gênesis 18, 1 e 2. Lisa, pode ler Gênesis 19, 1 e 2. Depois, Valnei, pode ler Segundo Rei. Não, esse Segundo Rei 6 já vimos, né? Não foi? Já vimos. Então, pode ler você. Valnei, Êxodo 3, 2. Maria Helena, está escutando? Então, você pode ler Hebreus 1, 7. Laodiceia, pode ser Mateus 22, 30. Márcio, pode ser Marcos 12, 25. E a gente para por ali. Tá bom? Então, vamos lá. Hebreus 13, 1 e 2. Continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber. Tá bem? O autor dos Hebreus está falando de algo que aconteceu no passado. E vamos ler lá, então, Gênesis 18, 1 e 2. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à estrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, e ele, 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os correr da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Disse: Senhor meu, se acho descer em sua presença, que não passe por sempre. Você está no... É só 1 e 2. Tá bom. Até o pontinho final. Tá bom. Sem problema. Luísa, capítulo 19, 1 e 2. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Tá bem, onde essa história que o Alves já citou. Então, temos exemplos de anjos em forma de homens. Até o autor coloca aqui, não tem nenhuma referência bíblica de anjos em forma de mulheres ou crianças. Já vimos em 2 Reis, capítulo 6, os cavalos e carros de fogo. Eu tenho pergunta. Sim. Porque chegou, tem muito arte, e tem anjos como pequenas crianças, ou nós falamos, ele como é angel, não é criança. Como isso aconteceu quando não fica na Bíblia? Boa pergunta, Holly. Eu realmente não tenho uma resposta, porque nós falamos que a criança está dormindo como um anjo. Não sei onde as pessoas tiraram essa ideia. Ok, realmente um pouco estranho, né? Interessante. Ok, obrigada.
Nada. Eu acho, hein, Léo? Sim. Eu acho que quando fala assim que a criança dorme com um anjo, é por causa da pureza de um anjo, né? A gente imagina um anjo, olha uma criança, a pureza, né? Então fazemos essa comparação. Eu acho que é isso, penso, né? Sim, mas eu acho que a pergunta da Rony é uma pergunta boa, porque biblicamente não tem bate associação, muito. né? Seria uma coisa mais cultural, né? Ou tradicional. Isso. Coisa do homem. Tem muito arte. Você vai para a Itália, você vai ver esse anjo sobre estar voando no ar, mas ele está pequeno. Você está falando das igrejas, as pinturas nas igrejas? Sim, ou em museus. E tem, ou também são feito de madeira. Sempre tem anjos como crianças. Eles têm um face, um cara. E é bochecha, assim. Como... Isso deve ser da era, a parte da história medieval que fala. Eu não sei onde surgiu todas essas ideias. Realmente teria que voltar na história. De repente o Wellington gosta da história. Não sei se ele já estudou sobre essa parte. Estou vendo ele balançando a cabeça. Sim, isso da idade... Renascimento. Acho que vai mais no ano 1300, 1400, quando começa o homem começa a expressar-se. E são as pinturas católicas da Roma cristiana, desculpa, da Roma cristiana que quer fazer imagens, já fazem imagens, coisa que não deveríamos fazer nas imagens, né? Mas a Igreja Católica deve fazer imagens do que está no céu. Então eles começam a pintar esses anjos com cara com rosto de criança, né? Mas é realmente uma coisa, imaginação do homem que não, o que estamos vendo hoje, acho que sem fundamento bíblico, né? Sem fundamento bíblico. Vamos prosseguir então. Êxodo, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça tivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Obrigado, Valnei. Eu tinha esquecido desse detalhe. Eu sempre lembro da história de Moisés, lembro da história da sarça ardente, mas eu não lembrava que tinha um anjo nessa história. O anjo que aparece como a chama. Hebreus capítulo 1, versículo 7. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Desculpa, gente. Alguém pode comentar que eu não escutei. Quer que eu leia de novo? Pode ser. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Também uma passagem que eu já li um monte de vezes, mas acho que eu nunca parei para ver esse detalhe. O anjo sendo vento, o anjo sendo luz. Né? Por isso que é bom estudar, né? A gente enxerga melhor. Sônia, algum comentário? Não, eu estou impactada com tudo isso. Todo mundo está sendo impactado. Eu fiquei encantada com isso tudo. Eu estou assim, aí cada
cada pergunta, cada esclarecimento, para mim, é enriquecedor, né? Realmente. É bom conhecer, né? Muito bom. Vamos então para Mateus 22:30. Essa passagem eu estou lembrado. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. Tá bem? Então, aqui a tradução do autor do estudo diz: os anjos não têm sexo e não se reproduzem. Acho que é um bom resumo desse versículo. É porque, Léo, no caso, ele aqui está comparando, né, quando a gente for para a ressurreição, que no caso não vai ter, né, vai ser sexuado. Vamos ser seres espirituais e lá não vai ter procriação. Sim. E como a irmã falou, realmente o estudo de hoje está bem interessante. As passagens, assim como você, também tem muitas que eu nunca tinha prestado muita atenção no contexto, né? E quando a gente estuda, aí a gente começa a entender melhor o contexto, tudo. E realmente é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Amém. A próxima aqui, Marcos 12:25. Irmão Marvel, foi você? Seu microfone está fechado, Marvel. Vamos lá. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Tá bem, o que está em Marcos é quase igual lá de Mateus 22. Ela acabou de ler. Isso. Tá bom. Agora, uma passagem que eu não entendo totalmente, mas tem o parecer do autor. Gênesis capítulo 6, versículo 2. César, você não leu ainda, né? Pode ser? Gênesis 6, 2 e 4. Depois, você também pode ler, César, Gênesis 4, 26. E depois precisamos de alguém. Pode ser você, Ricardo. 2 Coríntios 6, 14 ao 18. E mais um aqui. Lucas 20, 36. Deixa eu ler. Então, pode ser a Márcia, então. Capítulo 6. 6. Gênesis 6, 2. 6, 2. Gênesis 6, 2. Os filhos de Deus vieram... Não, desculpa. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. E diz para ler também o versículo 4. O 4. Naqueles dias havia nefilins na terra. E também, posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então, o autor do estudo está dizendo que não devemos acreditar que o versículo 2 esteja falando sobre anjos, que anjos chegaram à Terra, que é mais provável de que esses filhos de Deus seriam os filhos de Sete, um dos descendentes de Adão e Eva, né? Um dos filhos de Adão e Eva teve o nome de Sete. Mesmo porque, se no outro versículo nós lemos que os anjos não têm sexo, né? Eles aqui não poderiam ter sexo. Tá bem.
Faz sentido, né? Gênesis capítulo 4, 26, irmão. Sou eu também? Sim. 4, 26? Sim. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, aí está falando sobre esse filho de Adão e Eva. E lá em 2 Coríntios 6... Vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 6, 14 ao 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu estou aqui tentando gerar a máquina aqui para entender o que eu entendi que está falando que o que os filhos de Sete fizeram foi mais ou menos está aqui em 2 Coríntios, né? Que pessoas de Deus casaram com pessoas do mundo. E o que é para a gente não fazer, né? Mas aconteceu lá no passado. Acho que foi esse o problema lá em Gênesis capítulo 6. Não foi? Tem que voltar lá e ver, que eu não estudei de antemão. Ou se alguém entendeu melhor do que eu. Não é uma referência aos anjos, mas referência a isso que ele quer dizer. Provavelmente. Eu acho que é isso, né? Que pessoas de Deus foram e se uniram com pessoas que não eram de Deus. Mas não tem nada a ver com os anjos. Lucas 20, versículo 36. E não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição. Então, concluímos que os anjos não morrem. Então, essa é a primeira parte do estudo, a natureza dos anjos. Seres criados, espíritos, invisíveis em geral, mas podem se manifestar, não casam e não morrem. É o resumo aqui da letra A à letra F. Acho que dá para fazer essa próxima parte. Vamos passar um pouquinho do horário, mas pelo menos da minha parte não tem problema. Podemos ir mais 10 ou 15 minutos sem problema, todo mundo? Tudo bem. Então, Sônia, pode ler Gênesis 16, 7. Acho que está bom. Alguém, Neemias 9, 6. Pode ser você, Laodiceia. Voltando para Jó. Wellington. Vou dar as 3 passagens para você. Jó 1, 6, 2, 1 e 38, 7. Depois, Luísa, pode ser Salmo 148, 2. Eliana, pode ser Salmo 103, 21.
Alves ou Deise, pode ser Hebreus 1, versículo 7, já vimos. Então eu vou dar outra para vocês. Pode ser Daniel 4, 13 e Daniel 4, 23, para Deise ou Alves, Daniel 4. Marvel pode ser Salmo 89, versículo 6. E voltamos para Daniel. Acho que está bom por hoje. Então, diz aqui, pode ler você, Sônia, Gênesis 16, versículo 7. É 16 ou é 6? 16. Peraí. 16, 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Amém? Até entra de novo aquela parte de Hebreus 1, 14, aqui que os anjos fazem. Né? Os anjos ajudam pessoas. Agar estava numa situação de desespero, vamos dizer, e o anjo foi lá e ajudou. Mas o principal aqui nessa parte do estudo é que é a primeira referência a anjos na Bíblia, Gênesis 16. E a última, no último capítulo da Bíblia, Gênesis 22, que Jesus fala sobre um anjo lá. Neemias 9, 4. Não é 9, 6, não? Sim, 9, 6. Obrigado, irmã. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, e terra, e tudo quanto nele há, os mares, e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tá. Então, tudo indica que quando fala que os exércitos dos céus, está falando sobre anjos. Que esse exército está louvando a Deus, um nome dos anjos, exército dos céus. Vamos agora para Jó 1, 6. Jó 1, 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. Também, 2, 1. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. Minutinho, Wellington, tem uma paradinha que eu acho que você está com a nova versão internacional, não está? A minha é a nova versão internacional. Parece que você está igual, né? NVI. Minha também. Quem tem uma João Ferreira de Almeida? Eu tenho, mas está na casa da minha mãe. A Luísa? Então, Luísa, lê na sua Jó 1, 6. A minha é João Ferreira. Tem aqui. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Tá certo. Obrigado. Então, a NVI já está traduzindo para a gente, né? Que no original diz filhos de Deus, a NVI já logo traduz anjos. Vê se é a mesma coisa, Wellington, em Jó 38, 7. Jó 38, 7.
enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regocijavam. Agora estou reparando que, não sei se isso é assim, Wellington, ao lado de anjos tem a letrinha A, e lá embaixo tem a referência que diz em hebraico, quer dizer filhos de Deus. O meu também. Não, aqui não. Não tem? Não, porque eu estou lendo é uma versão online, sim. Ah, tá. Então lá não tem a referência. Não. A NVI da Márcia tem. Sim. Ela tem. Então, por isso que eu, né, acho que é fácil dizer, é uma verdade dizer, não existe tradução perfeita, né? Todas as traduções têm um lado bom, têm um lado não tão bom, vamos falar assim. Então, aqui, eu acho que a NVI está feliz em dizer anjos, mas é bom mostrar que no original não é anjos, né? Diz filhos de Deus. Então, é bom a gente saber como é e por que estão traduzindo daquele jeito. Mais alguém levantou o dedo? Flávio. Pode falar, Flávio. É uma pergunta. Igual, por exemplo, hoje em dia o pessoal fala assim, eles são os cristãos, né? Eles são de Jesus. Será que não estavam se referindo também aos judeus, aos levitas? Não, aqui em Jó, eu creio que não. No contexto, está dizendo que quem está se apresentando diante de Deus, dá para entender pelo contexto, está falando sobre os anjos. Ah, tá. É porque eles também... mas aqui é antes, né? Do tabernáculo, né? Porque É antes dos judeus. Em Jó é na época patriarcal. É porque às vezes a gente, por exemplo, alguém faz um bem pra gente, eu também não sei o contexto aqui. Sim. E a gente não fala, um anjo de Deus me ajudou e, não sei, eu estava sem dinheiro e me deu R$1 e consegui pagar. Falamos muitas coisas assim. Sem Holly. Essa questão é exatamente a mesma coisa. O Filho de Deus, então, só fica no Testamento Velho, fica também no Novo, porque depois de Jesus, eles chamaram o Filho de Deus. Sim, mas aqui está no plural, está falando sobre um grupo. E nós também somos chamados filhos de Deus, né? Quem está em Cristo é filho de Deus, né? É só uma maneira de falar. Salmo 148:2. Louvai-o, todos os seus anjos, louvai-o, todas as suas legiões celestes. Tá bem? Legiões celestiais são os anjos. Aqui um paralelismo, né? Os anjos louvam, legiões celestiais louvam. Também, Salmo 103:21. Louvem o Senhor, todos os anjos do céu, todos os seus servos que fazem a sua vontade. Também a sua tradução, Eliana, usa a palavra servos. Acho que a outra Bíblia fala ministros, mas a palavra ministro quer dizer servo. É o que nós vimos quando, lá em Hebreus capítulo 1:14, diz, né, que os anjos são os ministros de Deus, que servem aqueles que hão de herdar a salvação. Lucas 2:13. Quem foi? Lucas 2:13, eu esqueci. Eu. Lucas 2:13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor.
Também, mais uma vez, a sua fala exército celestial, acho que a outra diz milícia celestial. Daniel 4, 13 e Daniel 4, 23. Quem vai ler é a Deise ou o Alves? Eu. Tá bom. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. E agora, 4, 23. E diz assim: E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu, e dizia: derrubei a árvore e destrua-no, mas deixe o toco e as suas raízes presas com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo, e ele será molhado com o orvalho do céu, e viverá com os animais selvagens até que se passe 7 tempos. Tá bem. Então, a sua usa a palavra anjo, a minha também usa anjo, mas eu tenho novamente a referência ao pé da página, que diz que em hebraico diz santo. Então, os anjos são chamados santos aqui. Também são chamados de sentinela, né? Isso, sentinela. E para fechar, Salmo 89, versículo 6, Marvel. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Também seres celestiais. São os nomes dados aos anjos. Então, a gente para por aqui hoje. Mas antes de parar, gostaria de abrir novamente para vocês. Gostei dos comentários. Alguém tem mais alguma coisa que gostaria de falar ou de perguntar? Valnei? Não. Nada? Não, ainda não. Tá bom. Mais alguém? Eu gostaria de tirar só uma dúvida. Sim, Sônia. Vamos tentar, né? Quando ele fala em querubins, serafins, isso tem alguma referência na Bíblia? Repete, que eu estava conversando com alguém aqui. Quando fala em querubins, serafins, tem alguma referência? Então, eu acho que nós vamos chegar nós vamos chegar, sim, à classificação dos anjos na segunda folha. Ah, tá. Parte 5 lá. Ok. Então, guarda essa pergunta que eu acho que não vamos ter a resposta. Na próxima. Tá bom. Bom, não sei se vai ser na próxima, que tem muita coisa. Vamos ver como a aula vai desenvolver. São milhões de milhões, né? Então, essa aula vai ser demorada, né? E como, né? Laodiceia, levantou o dedo? Não? Mais alguém? Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, eu quero agradecer ao Senhor por sua bondade, sua misericórdia, por sua palavra que nos mostra as realidades, coisas que estão além da nossa imaginação, coisas realmente incríveis. Ajude-nos, Pai, a reconhecer que aqui nós estamos num lugar tão pequeno, às vezes nossas mentes
ficam preocupadas com o que vamos comer, o que vamos vestir, o que ficou sujo, o que ficou estragado. Ajude-nos, Pai, que possamos pensar maior, olhar além desse mundo para as coisas espirituais. Obrigado, Pai. Ajude-nos, Senhor, que possamos enxergar, como vimos nessas leituras, que qualquer problema que surge diante de nós não é nada diante do seu poder, diante da sua capacidade de agir e nos ajudar. Obrigado, Pai, por todos os livramentos do passado que estão registrados na Bíblia, seus anjos trabalhando, ajudando, o Senhor livrando e dando a vitória. E sabemos, Pai, em nossas próprias vidas, quantas vezes o Senhor já nos ajudou. Não sabemos exatamente como o Senhor ajudou, mas temos a certeza de que o Senhor atua, que o Senhor está presente, que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós. E por tudo isso, Pai, queremos agradecer. Aumente a nossa fé, Pai, que possamos descansar no Senhor, que possamos dormir bem esta noite, sabendo que, se for o caso, o Senhor vai colocar seus anjos para cuidar de nós. Muito obrigado, amém. Pai. Nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite para Boa todos. noite. Muito bom estar com vocês. Boa noite, todo mundo. Tchau, Holly. Tchau. Eliana, minha vizinha. Foi muito bom. Boa noite. Já foi. Tchau, tchau. Boa noite, Você, Marília, Sônia. Tchau para todos. Boa noite. Tchau. Obrigada, Larry. Paulinho. Boa noite. Prazer é meu. Também Eu também. Boa noite, irmão. Valeu. Todo mundo, tchau.